Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, hoje no capítulo 21. Juízes 21, eu vou ler inicialmente os versículos de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. O povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus. Levantaram a voz, choraram amargamente e disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel? Porque hoje falta uma tribo. No dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Porque tinham feito um juramento solene: quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispa seria morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seus irmãos da tribo de Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que não lhes daríamos em casamento nenhuma de nossas filhas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, que nós possamos aprender com esse capítulo final desta história, desta última história que presenciamos desde o capítulo 19. Nos abençoa nesta noite e tem misericórdia de nós, nos fala mais uma vez. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, como escapamos de uma situação tão complicada, e muitas vezes quando a gente tenta arranjar soluções para essa situação, essa solução ela só piora. Ela na verdade não é uma solução, mas é algo muito pior. Será que Israel poderia se livrar do dano que eles próprios causaram? Será que os esforços aqui por resgate só irão piorar ou vão resolver a situação? Vamos tentar, irmãos, tentar entender aqui que quando o povo de Deus ele tenta resolver a situação do pecado com mais pecado, essa situação obviamente irá só piorar. Veja o que é que diz o último versículo do livro de Juízes. Mais uma vez, depois de tantas repetições, ele nos diz no versículo 25: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Na leitura que eu li, os versículos de 1 a 7, nos é mostrado dois juramentos que até então não sabíamos que eles tinham feito. Dois juramentos aqui, que esse juramento dificultavam em muito se pensar em como eles iriam preservar a tribo de Benjamim, depois do que eles fizeram no capítulo 20, e agora depois desses dois juramentos, dos versículos de 1 a 7. Primeiro juramento, versículo 1. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo:
nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. Tempos sombrios, tribo contra tribo, e por mais conturbada que a situação ela pareça ser, Deus, nessa história que é bem sombria, é bem pesada, desde o capítulo 19, e eu entendo aqui que só vai piorando por causa das próprias escolhas do povo de Israel em resolver a situação. Mesmo assim, nós podemos ver lampejos de esperança, um agir de Deus no meio de tantos problemas. O que foi que vimos no capítulo 19? Homens sem valor de Gibeá, da tribo de Benjamim, eles estupraram e mataram, levando à morte ali da concubina do levita. E logo em seguida, no capítulo 20, nós temos um capítulo de guerra. 3 batalhas vieram do resultado desse crime. Por quê? Porque a tribo de Benjamim simplesmente não quis entregar esses homens. Esses homens eram para ser apedrejados segundo a lei de Moisés, mas Benjamim disse: a gente vai lutar, mas não vai entregar esses homens, esses estupradores. E isso resultou em 3 batalhas, e na terceira batalha nós temos a completa derrota de Benjamim. Vimos a importância de a gente não deixar o pecado de lado, principalmente quando ele está no meio de nós. E assim, como as outras 11 tribos, Benjamim, eles pressionam Benjamim, eles se recusam a entregar os malfeitores para a morte. E no final do sermão, pelo menos na semana passada, a gente já começou a trabalhar nisso aí. Será que as 11 tribos não foram longe demais? Porque o que é que acontece? Acontece aqui que eles eliminaram todos. Eles mataram as mulheres, todas. Eles mataram as crianças. Eles mataram os animais. Aqueles 26 mil, só nos é dito, né, no versículo 47 do capítulo 20, que sobraram apenas 600. 600 homens que estavam na penha de Rimon, no deserto, chorando e com medo. 4 meses morrendo de medo, porque só sobraram esses homens. Versículo 2: e o povo foi a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, levantaram a voz e choraram amargamente, e disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isto em Israel? Porque hoje faltou uma tribo. Ou seja, aqui é válido, eles estão tristes com a eliminação dessa tribo, praticamente, com a provável eliminação dessa tribo. Assim nós devemos fazer também. Nós não devemos ficar felizes quando os nossos irmãos caem. Nós devemos ficar tristes. Eles estão lamentando aqui. O problema é que não deveria parar no lamento. Eles fizeram 2 juramentos sérios aqui, precipitados, e eles deveriam consultar ao Senhor para uma solução desse problema. A única coisa que eles fazem na oração é lamentar. Agora acabou uma tribo. O que é que vai ser de Benjamim? No calor da batalha, isso não nos foi dito, só nos é dito aqui. Aqui, os versículos de 1 a 7, ele é uma recapitulação do que aconteceu antes das 3 batalhas do capítulo 20. Foi feito 2 juramentos precipitados. Primeiro, no calor da batalha: nós não vamos dar as nossas filhas nunca para nenhum benjamita casar. Ninguém que está aqui vai dar a filha de ninguém para os benjamitas casar. E o segundo juramento, versículo 5, parte B aqui do versículo 5, porque tinham feito um juramento solene: quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispa seria morto. Se alguma cidade se recusar a se juntar a nós contra Benjamim, depois que a gente vencer Benjamim, a gente vai acabar com essa cidade. A gente vai aniquilar essa cidade, assim como a gente fez com Benjamim. Esse foi o segundo juramento
que eles fizeram. E claro, irmãos, 2 juramentos muito precipitados. Quem nunca, no calor da emoção, no calor de uma briga, achando que está controlado, ou até achando que está sendo usado por Deus, faz juramentos precipitados? Eu nunca mais falo com essa pessoa, eu nunca mais piso nessa casa. Vocês vão ver, nunca mais eu faço isso para perdoar essa pessoa. No pico da raiva, a gente acha que está sendo usado por Deus. E agora eles estão lamentando. Falta uma tribo. Versículo 47 do capítulo 20. Porém 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram 4 meses. Foi completamente aniquilada, só sobrou esses 600 homens. E por que eles estão tristes? Porque não tem ninguém para casar com esses 600 homens. Não tem nenhuma mulher para se relacionar com esses 600 homens. Não tem nenhuma benjamita, eles mataram todas. E a gente jurou que não ia dar as nossas filhas para os benjamitas. E agora? A gente jurou que não ia fazer isso. E agora a gente está triste porque jurou. A gente jurou e está triste porque jurou. Por que que isso aconteceu, Senhor? Porque chegou a esse ponto, como se eles não soubessem. Foi por causa do próprio juramento deles. Primeiro, por causa dos filhos de Gibeá, que foram lá e fizeram aquilo com aquela concubina. Segundo, por causa da meia-verdade daquele levita. Porque parem para pensar, irmãos, o levita não diz que ele empurrou a concubina para aqueles homens. Ele só diz que aqueles homens pegaram e mataram, abusaram e mataram dela. Mas foi aquele levita que entregou aquela mulher. Mas ele omite isso. Toda a ira cai apenas para esses homens. Não que esses homens não mereçam a ira. Eles mereciam morrer, apedrejados. Mas só ficou entendido que a culpa era desses homens. Ninguém culpou o levita. O levita saiu ileso. Ele teve parte naquele assassinato. Mas ele vai negar. Então a ira caiu sobre os benjamitas. Uma ira exagerada a ponto de levar na morte de milhares de inocentes. Crianças morreram aqui. Bebês morreram aqui. Pessoas que não tinham nada a ver com essa briga. É triste. Como a gente resolve o problema do pecado em nossas vidas? O que foi que vimos nesse livro, irmãos? Vimos ciclos. Ciclos onde tudo está conectado. E esse é o refrão de Juízes. É quando o ser humano ele resolve ouvir a sua ideia. Ele resolve ouvir a solução que ele criou sem consultar a Deus. Onde Israel falhou desde o começo. Israel falhou antes do livro de Juízes. Israel falhou em Josué. Eles conquistaram a terra de um modo geral, porque agora cada tribo estava no território que foi designado para eles. Mas agora, qual é o segundo passo da conquista? Eles fizeram em partes. E a idolatria facilmente entrou em Israel. Agora cada tribo deveria tirar o povo pagão do meio deles. E muitos foram deixando ficar. Eles não fizeram isso. Começaram servindo aos Baalins. E Deus os entregou nas mãos de um rei chamado Cusã-Risataim. E depois chamou um homem chamado Otiniel para libertá-los depois de 8 anos. Logo em seguida, outro ciclo de idolatria. E Deus mandou Eglon. E depois de 18 anos, ele levantou Eude, que era, inclusive, da tribo de Benjamim, homem canhoto, que vai subjugar Eglon. Logo em seguida vem os filisteus e Sangá os livra. Jabim, homem perverso, junto com um general mais perverso ainda, chamado Sísera, vão pôr terror em Israel, agora sim, durante 20 anos. Sísera,
homem que provia estupros sistemáticos em Israel, para mostrar quem mandava, e o Senhor envia justamente uma mulher para subjugá-lo. Primeiro Débora, depois Baraque e a corajosa Jael. Jael, que era uma mulher destemida, ela pega Císaro, coloca para dormir, pega uma estaca e atravessa a cabeça de Císara. E será que isso pode? Isso acontece em Juízes 4, quando é em Juízes 5, numa canção de Débora, inspirada pelo Espírito Santo, Deus vai dizer: bendita seja Jael entre as mulheres. Vêm os midianitas e Deus manda Gideão, mas depois Gideão se torna um problema para o próprio povo. Gideão cria: meu pai é rei, Abimeleque, e termina o seu governo de uma forma opressora. A teimosia de Gideão gera Abimeleque. Abimeleque é morto com uma pedra na cabeça de uma mulher, que vai rachar o crânio dele. Logo em seguida, os filhos de Amon. E Deus nos dá um herói improvável, direto da periferia de Israel, o prudente Jefté. E depois de vários ciclos, os filisteus atacam novamente. E Deus manda um homem bruto à altura. Este é Sansão. Ou seja, irmãos, foram vários ciclos até nós chegarmos nesse banho de sangue, que são as duas histórias finais do livro de Juízes, que aconteceram aqui antes de todo esse ciclo dos Juízes. Isso aqui aconteceu bem antes, para mostrar a necessidade de um rei, para mostrar a necessidade de um homem e de líderes como juízes, que deveriam ser levantados por Deus. Isso porque Israel se recusou, nos 2 capítulos iniciais do livro de Juízes, a simples ordem de tirar o inimigo do meio do povo, porque não tiraram o mal do meio deles. Muitas vezes, quando estoura um escândalo no meio da igreja, uma coisa terrível, um escândalo, a gente pergunta, a pergunta que basicamente a maioria faz é: como chegou a esse ponto? Olha, não, começou daquele jeito. Poxa, daquele jeito atrás era tão mais fácil de resolver. Por que a gente não chegou junto? Por que a gente não tratou como os puritanos vão dizer? Os puritanos vão dizer que o pecado é como um filhote de crocodilo. Filhote de crocodilo, pega na mão, faz cosquinha, bota o dedo na boca dele, ele faz cosquinha. Experimente alimentar esse filhote, experimente deixar ele crescer. Ele vai crescer e ele vai nos devorar. Assim é o pecado. Pecado, rebelião, falta de arrependimento, aí vem a opressão, tristeza diante do Senhor e depois o livramento. Como a gente interrompe esse ciclo? É um ciclo de pecado. Como é que a gente detecta a origem, onde tudo começou? Será que com mais pecado? É isso que o povo vai tentar fazer aqui. Mas essa não é uma solução. Eles fizeram 2 juramentos cheios de pecado, cheios de precipitação. Diante desses 2 juramentos, como a gente salva a tribo de Benjamim? Eles vão ter 2 ideias. Primeira ideia, versículos de 8 a 15. Diante desses 2 juramentos, como é que a gente dribla esses juramentos e salva a tribo de Israel? Versículo 8: e perguntaram: há alguma das tribos de Israel que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento, à assembleia. Quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava ali. Por isso a congregação mandou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade a fio de espada, tanto homens como mulheres e crianças. É isso que vocês devem fazer: matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens.
E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que nunca haviam tido relações com homem algum. E as trouxeram ao acampamento em Siló, que ficava na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimon, e lhes fizeram uma proposta de paz. Foi nesse tempo que os benjamitas voltaram e receberam aquelas mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido conservadas com vida, porém não havia uma para cada um deles. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Alguém teve uma brilhante ideia, irmãos. Sempre tem aquele que tem uma brilhante ideia e infelizmente é ouvido. Olha, vamos juntar o útil ao agradável. A gente não jurou que alguma cidade que não fosse, a gente mataria todo mundo? Então vamos fazer o seguinte, vamos contar aí, quem foi que não veio? Não tem ninguém de Jabes de Gileade. Tem alguém de Jabes de Gileade? Não, pronto, excelente. Vamos subjugar Jabes de Gileade. Vamos pegar uma cidade irmã, vamos aniquilar todos, mulheres, crianças, assim como a gente fez com Benjamim. Não vamos parar de fazer isso não, vamos continuar. E aí o que é que a gente faz? Pega as virgens e oferece a esses homens. Pronto. Eles não vieram para cá, em Mispa, então não juraram que não iam dar as filhas a ele. Olha aí, coisa boa, né? E a gente jurou que ia destruir quem não fosse para a guerra. Juntamos o útil ao agradável. Que ideia brilhante! E assim eles fizeram. Juntaram 12 mil homens e subjugaram todos de Gileade. Qual é a solução? Vamos atacar uma cidade irmã. Vamos traumatizar 400 mulheres. Porque eles não mataram essas mulheres, mas essas mulheres morreram. Elas viram seus pais sendo mortos, seus irmãos talvez, suas irmãs que já casaram, porque não eram mais virgens, então morreram, suas mães, seus irmãos mais novos, todos morrendo. E aí a gente vai dar elas a uns homens que até ontem eram os nossos inimigos. Homens que elas não conhecem. É isso que a gente vai fazer. Essa é a brilhante solução. Imagina um submarino. E tem um furo nesse submarino. Começa a entrar água. Aí tem uma pessoa que levanta a mão e diz assim, tem uma solução. Vamos fazer outro buraco. Que essa água que entrou vai sair. Essa é a solução deles. Vamos resolver o problema do pecado com mais pecado. E esse barco, ele está afundando. E ele está afundando. Versículo 13. Então toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimon, e lhes fizeram uma proposta de paz. Irmãos, a gente exagerou, a gente matou todos os irmãos de vocês. Vamos fazer o seguinte, olha, tem 400 mulheres virgens aqui, vamos dar a vocês, para vocês habitarem na terra, e vocês crescerem e multiplicarem, e salvarem a tribo. Essa é a solução aqui. Essa é a solução. Mas ainda não resolveu. O próprio texto vai nos dizer. Por quê? Porque eram 600 homens. E eles conseguiram 400 mulheres. Faltam 200 homens. E aí outra pessoa tem uma ideia brilhante. Versículos 16 a 25. Os anciãos da congregação disseram: como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos benjamitas foram exterminadas? Disseram mais: deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não podemos dar a eles as nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito o que der mulher aos benjamitas. 19. Então disseram: eis que de ano em ano há uma solenidade do Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Então deram
uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo: vão e se escondam nas vinhas, fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vias e cada um agarre uma mulher para si, e então voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais ou os irmãos delas vierem se queixar, nós diremos: tenham pena deles, por amor de nós, pois na guerra contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos eles, e vocês não as deram a eles, pois nesse caso seriam culpados de quebrar o juramento. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres conforme o número deles. Depois voltaram para a sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Continua o problema. Temos um déficit de 200 mulheres. A gente não pode dar as nossas filhas porque a gente jurou. E tem outra pessoa que tem uma ideia maravilhosa. Todo ano existe um evento em Siló, um congresso de mulheres, digamos assim, irmãos. Mulheres saem sozinhas para adorar ao Senhor em Siló. Vamos aproveitar esse momento. Vamos pegar esses 200 homens. Vocês ficam escondidos nas vinhas. Quando elas saírem sozinhas, vocês pegam uma e fogem. Vocês vão sequestrá-las. Vamos sequestrá-las igual nós fizemos com as mulheres que matamos toda a família deles em Jabes de Gileade. Quando essas mulheres aparecerem, vocês ficam escondidos. Como assim? É isso mesmo. Quando essas mulheres saírem para participar de um dia de adoração a Deus, nesse dia vocês vão lá e sequestram elas. Essa é a segunda solução. E quando, obviamente, os pais vão vir reclamar com a gente. Os pais, os irmãos, vão chegar para a gente e dizer: que é isso? Se sequestraram nossas filhas. Aí deixa com a gente. A gente vai fazer aquele drama. A gente vai dizer: olha, por amor de nós, tenha compaixão dele. Vai acabar a tribo. É só uma filha de vocês. E melhor, olha o melhor. Vocês não deram elas. Elas foram sequestradas. Veja que brilhante, né? Elas foram sequestradas. A gente não disse a vocês, porque aí vocês iam indiretamente dar. Mas a gente não disse a vocês. Elas foram sequestradas. E aí vocês não descumpriram os votos, porque vocês não deram. Tomaram de vocês. Olha que ideia. Essa é a ideia. Essa é a solução aqui. Vocês juraram não dar. Não tem problema. Nós roubamos elas de vocês. Tudo tranquilo. Percebam, essa é a busca de resolver o problema. A gente lê e relê e pergunta se isso aqui é a nação de Israel. Mas é isso mesmo. É Israel entrando em mais pecado por causa dos votos desnecessários que ela fez. Essa história estava ruim no capítulo 19. Mas agora são os próprios líderes de Israel que tomam essas decisões. Ideias loucas, mãos pesadas aqui. Tentar usar pecado para combater pecado. Nenhuma dessas decisões são corretas, irmãos, elas são pagãs. Nesse momento Israel não tem nenhuma diferença com algo que um babilônico pensaria. Um babilônico pensaria assim, se talvez ele desagradasse o Deus dele. Essa seria uma solução babilônica, essa seria uma solução assíria, essa seria uma solução egípcia. Eles não têm diferença nenhuma. Versículo 23. Assim fizeram os filhos de Benjamim. E dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres, conforme o número deles, depois voltaram para a sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Eu acho interessante, existe uma linguagem aqui, veja o 24, né? Então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Ele trata, o autor propositalmente, ele trata somente a terra como herança. A terra é a herança do Senhor, mas não só a terra.
A família é herança do Senhor, não é? A tribo é herança do Senhor. Mas o autor, propositalmente, ele separa. Eles voltaram para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Por quê? Porque eles só consideravam a terra como herança. Eles só consideravam os bens materiais como herança. Essas soluções aqui é para tentar solucionar um problema, é uma solução horizontal para tentar solucionar um problema horizontal. Sempre podemos pensar nisso, como esses homens estão pensando. Eles estão pensando que a vida cristã gira em torno do que é o oposto à vida cristã. Tem muita gente achando que o que importa é a gente manter a terra. O que importa é a gente ter bens. Sinônimo de vida cristã saudável é você ter muita saúde, é você ter muita prosperidade. É você arranjar uma esposa, como eles estão fazendo aqui, de qualquer jeito. Custe o que custar. É você preservar a tribo de qualquer jeito. Custe o que custar. Pragmatismo. Os fins justificam os meios. No final a tribo vai estar salva e Deus perdoa a gente. É isso que importa. Isso aqui é bênção. Você ter filhos, você ter uma família, você ter uma esposa, você ter bens, você ter saúde, tudo isso é bênção. Mas a gente não pode trocar Cristo pelas bênçãos de Cristo. A gente não pode trocar o Criador e os princípios da palavra de Deus pela criatura. Observem o povo aqui, observem os líderes aqui. O linguajar é todo religioso. É todo religioso. É para o bem da tribo. É para proliferar a tribo. Mas o alvo, ele é apenas horizontal. No capítulo 20, irmãos, eles consultaram ao Senhor. Eles se humilharam ao Senhor. E o Senhor foi lá e respondeu a eles. Aqui eles nem perguntam ao Senhor: Senhor, o Senhor tem uma solução para o problema? O Senhor tem uma solução? Não. Muitas vezes nós agimos assim: olha, para eu fazer o certo nisso aqui, vai dar, olha, eu tenho que dar um arrudeio. Para eu inventar de ser crente nessa área aqui, se eu for crente aqui, vai ser uma burocracia tão grande. Deixa eu fazer um negócio aqui, só eu e Deus. Deixa eu fazer, deixa eu dar um jeitinho aqui, que ninguém vai saber, só eu e ele, e no final ele me perdoa. Porque se eu olhe, pastor, aqui na igreja tudo bem, mas no meu trabalho eu fui inventar de fazer tudo e direitinho com a lei de Deus, não tem como, aqui no Brasil não tem como. Eu tenho que dar o meu jeitinho, e no final Deus perdoa. A vida, infelizmente, é assim. Muitas vezes a gente está fazendo operação tapa-buraco. O negócio tem que trocar a pista inteira, não tem jeito. Mas não dá agora, pastor. Eu vou ficar fazendo essas operações tapa-buraco. Quem sabe daqui a 3, 4, 5 anos eu mudo essa pista. Mas na hora de você consertar mesmo, o problema vem duplicado, o problema vem triplicado. Ao invés da gente consultar o Senhor, ao invés da gente orar ao Senhor, a gente fica escutando um bocado de ideia furada para consertar um barco que está afundando, e afundando rapidamente. Irmãos, era só saber um pouquinho da lei de Deus. Qualquer voto precipitado eles poderiam ter voltado atrás. Eles fariam um sacrifício e eles voltavam com esse voto precipitado que eles fizeram. Isso é um pré-requisito de Levítico. É por isso que a gente tem certeza que Jefté não entregou a filha dele. Porque se ele tivesse feito esse voto de um sacrifício humano que Deus em nenhum momento iria aceitar, ele poderia fazer um sacrifício e voltar com um voto. Ele ia adiante com o voto, não era para sacrificar a vida da filha. Mas Jefté sabe da lei de Deus. Esse povo não. Esse povo não sabe. A lei de Moisés, tão perto deles. Moisés acabou de morrer, acabou de escrever a lei. Tão perto deles. Eles não têm conhecimento disso, irmãos. Vamos resolver nós mesmos. Não vamos colocar Deus nessa resolução aqui. Não. Sequestrar 40 mulheres virgens e outras 200 que foram sequestradas
em meio a um festival para glorificar a Deus em Siló. Essa é a ideia do povo de Deus. Quando as decisões da liderança, quando as decisões dos políticos, é quando a gente coloca homens terríveis que só pensam neles, que só pensam no horizontal, quem primeiro sofre são os mais frágeis. Quem primeiro sofre é aquela parte da população que deveria ser mais protegida. Versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Desde que o povo foi liberto do Egito, é isso que ele vai dizer no final do capítulo 19. Nós não víamos uma decisão como essa. Nós não víamos uma solução para resolver o problema do pecado deles como esse. Nós não vimos uma situação do levita com a concubina como essa aqui. Esse aqui é o ápice das barbaridades de Israel. Por isso, propositalmente, ele deixa essa história terrível com uma solução terrível para o final do livro, porque ele quer mostrar, esse é o coração do livro de Juízes. Gideão, como eu mencionei anteriormente, ele começa bem, nós vimos a história dele, irmãos. Ele derrota o altar de Baal, ele é conhecido por Jerubaal, aquele que briga com Baal, mas ele depois se torna um opressor em Israel. Ele diz que não queria ser rei, mas age como um rei, faz até uma estola sacerdotal para si, igual a Mica. De onde Gideão tirou essa ideia? Ele tirou de Mica, que veio antes dele. Fez uma estola sacerdotal para si. E aqui termina, irmãos, digamos assim, essa trilogia, essa história em meio a essa confusão. Aqui fica claro a diferença da nação de Israel e as outras nações. A diferença da nação de Israel das outras nações não é Israel. Não é as ideias de Israel, é a graça de Deus. É o que Deus faz. Porque a solução que Israel tira dela mesma é essa aqui para salvar Benjamim. Por que Deus não aniquila Israel depois dessa barbaridade aqui, como ele fez com Sodoma, como ele fez com Gomorra, como ele fez com a Babilônia? Foi porque Israel fez alguma coisa para ele? Não, olha o currículo de Israel. Olha o que é que Israel faz. O currículo de Israel é manchado. Então por que Deus não poupou a Babilônia e deixou Israel e acabou com Israel? A Babilônia é tão mais rica, a Babilônia é tão mais próspera, com a capacidade talvez de dominar o mundo. Por que ele não preservou a Babilônia e preserva Israel? Porque ele quis. Porque esse é o plano dele. A única razão de Israel existir depois do livro de Juízes é a graça de Deus. O que vai superabundar aqui é a graça de Deus. Como é possível Israel existir depois dessas soluções? A graça de Deus. O livro termina mais uma vez: naqueles dias não havia rei em Israel. Eu acredito, e muitos comentaristas vão dizer, que esse livro aqui é escrito na época de Davi até. É escrito na época de Davi, porque para justificar a nação ali, quando eles estavam com o rei e estavam politicamente ali estabilizados, a necessidade de Israel ter um rei. Para que o povo visse, olha o tamanho da confusão, quando você não tem de fato um líder sem o rei. Mas coincidentemente, nos próximos livros, como até já foi pregado aqui, 1 Samuel, 2 Samuel, Israel vai ter reis. E depois vai ter vários reis. Mas Israel vai continuar tendo problemas, mesmo com esses reis. Por quê? Porque a gente sabe que no fundo, um rei meramente humano, ele não basta. Ele não basta. A gente sabe que o primeiro rei de Israel é Saul, que inclusive é da tribo de Benjamim. É um benjamita. Ele era um homem impressionante por fora. Era um homem padrão. Era um homem que Israel desejou de fato para ser rei. Mas ele fez muita besteira. Mas depois quem assume é um da tribo de Judá. Quem assume é o homem segundo o coração de Deus. Um grande compositor de salmos.
Mas Davi, apesar disso, também fez muita besteira. Mas depois tem Salomão, homem sábio, o homem mais sábio do mundo, mas quanta besteira ele fez. E até reconhece isso no livro de Eclesiastes. O livro termina: não havia rei em Israel, mas um rei meramente humano, ele resolve. Felizmente, irmãos, Israel e nós temos um rei que não é, que é mais que humano, muito mais que humano. Existia um pecado, irmãos, parecido como esse aqui, muito antes de Juízes 21. Para você ver como o pecado não é criativo, ele só muda o personagem de quem peca. Esse pecado aqui, para a Bíblia e para a história, ele já era um pecado antigo, porque em Gênesis, as filhas de Ló tiveram a mesma preocupação com o seu pai. Lá em Gênesis, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló vão embebedar o pai e vão engravidar do próprio pai. E é do incesto do pai, de uma solução pecaminosa. É o povo, mais uma vez, tentando arranjar uma solução que parte do próprio povo. E mesmo diante de tudo aquilo ali, Deus, ele é especialista. Veja o que é que Deus faz, irmãos. Deus é especialista em dar vida ao que está morto. Uma das filhas de Ló teve um homem chamado Moabe. E de Moabe vieram os moabitas, povos pagãos. Mas o que é que a gente tem depois do versículo 25 de Juízes, irmãos? A gente tem um livro chamado Ruth, logo em seguida. E vejam o que é que diz o versículo 1 do capítulo 1 de Ruth, logo depois de Juízes 21, 25. Versículo 1: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Essa história você conhece. Moabe nasceu do incesto do seu próprio pai, e nesse tempo dos juízes, uma família vai morar em Moabe, nos dias em que julgavam os juízes. E lá na terra de Moabe tem uma mulher, o nome dela é Ruth, e ela é eleita do Senhor. E no tempo certo Deus vai trazê-la para perto deles. E essa mulher é antepassado de Davi, que é antepassado de Cristo. Irmãos, olha Deus pegando o que é podre e transformando em vida. Olha Deus pegando as nossas burrices e transformando em vida. De Moabe sai Ruth, de Benjamim sai Paulo. Se não fosse Benjamim, não teríamos o apóstolo Paulo. O que é que o livro de Juízes nos ensina, irmãos? Nos ensina que nós não devemos subestimar o pecado. Não subestime o pecado. Não acho que você vai controlar o pecado. Você vai cair em idolatria. Corra do pecado. Mas vai muito mais além do que isso. Juízes nos mostra que também nós não devemos subestimar a graça de Deus. Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Dessa confusão aqui, dessa solução terrível aqui, Deus vai trazer vida. Ele vai salvar gentios como Ruth, Ele vai preservar corações de homens como Boaz. Existe esperança, irmãos, porque se existe esperança para essa nação aqui, existe esperança para eu e para você. Um comentarista, concluindo Juízes, ele vai dizer: existe um Deus que trabalha nas trevas, costurando com luz a nossa história, porque esse gracioso Deus, ele trabalha apesar do pecado. Ou seja, irmãos, para resolver isso, um rei meramente humano, ele de forma nenhuma daria conta. Outro comentarista vai concluir, ele vai dizer assim: a partir de Otiniel, todos os juízes apontam para Cristo.
Cristo não foi limitado como Baraque, que precisou se confiar em Débora para ir para a guerra. Ele não foi opressor como Gideão. Ele não teve fraqueza sexual como Sansão. Nós precisávamos de um rei puro, de um rei perfeito, do Cordeiro sem mancha, de um rei sem sombras. Ele existe. Um rei que nos tire da morte. Um rei que ao morrer por nós nos liberte. Libertou Jefté, Gideão, Sansão, Débora, Baraque, Otiniel, Jael, Ruth, Boaz, todos nós. Ele fez isso. Quando estamos no fundo do mar, irmãos, na pressão da morte e o pecado nos pressiona, a solução não é tentar pelo nosso meio nos salvar. As nossas obras, elas são sujas. A solução não é eu me tornar melhor. Busque o seu coração, escute o seu coração, veja o que tem dentro de você. O que tem dentro de nós são obras mais. A solução é a fé em Cristo Jesus, é confiar. De Benjamim, que a gente não queria no capítulo 20, que não sobrevivesse ninguém. Depois que o Benjamim fez, que não sobreviva ninguém. De lá sai o apóstolo Paulo. Deus sabe o que está fazendo, Ele trabalha na escuridão. O nosso pecado, por mais profundo que ele seja, em nos afogar, Jesus, Ele desceu até as profundezas da terra. Ele nos deu o sinal de Jonas. Ele foi levado até as profundezas da morte por nós. Ele desceu até o ventre da morte e do abismo e nos resgatou dessas profundezas. Ele veio, Ele morreu, Ele foi assunto aos céus e Ele vai voltar. E enquanto Ele não volta, nós temos que cultuar ao Senhor. Enquanto Ele não volta, as nossas orações, o nosso clamor, o nosso riso e o nosso choro, ele deve ser voltado para Maranata, ora vem Senhor Jesus. E logo Ele vem, irmãos, Ele vem nos livrar de nós mesmos. Ele vem nos livrar das nossas decisões tolas. Ele vem nos livrar do escuro, da morte, do pecado, das confusões que nós mesmos nos metemos. Essa é a história de Juízes. É a história que fala também, assim como todos os livros, da graça de Deus. A graça de Deus, apesar da rebelião do próprio povo. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da Tua palavra. Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, por essa mensagem tão poderosa, por essa mensagem que falou aos nossos corações durante tantas semanas. Te agradecemos por esse livro, pela conclusão de mais um livro, para a Tua honra e para a Tua glória. Te agradecemos por cada história que o Senhor nos deu aqui, pela pregação da Tua palavra. Te agradecemos por essa igreja, por essa semana que passou, Senhor, uma semana tão alegre, tão feliz, uma semana de confraternizações. Pedimos agora pela próxima semana, semana que antecede a semana do Natal. Te pedimos pelas nossas vidas, nos prepara, nos dá saúde, vigor, força para enfrentar as diversidades da vida e que quando os dilemas aparecerem, nós possamos parar nesse mundo que não para, nesse mundo tão acelerado, nesse mundo que acha que a sua decisão e a sua conclusão vai salvar tudo, vai resolver tudo, nesse mundo que busca somente o horizontal, somente outras pessoas também pecadoras para resolver as situações, que nós possamos andar contra essa correnteza maligna, que nós possamos parar, orar, só agir depois da oração, entender a Tua vontade, entender a Tua lei. O que a Tua lei diz sobre isso? O que o princípio bíblico diz sobre essa situação que eu estou passando? Não, agora de fato eu tenho que esperar. Então que eu espere. Como é difícil esperar num coração pecaminoso que quer resolver tudo ao seu próprio meio. Ser conosco, irmão.
nos abençoa, tem misericórdia de nós. Seja conosco, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Divino Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar ao Senhor o Salmo 121.